Que Deus seja louvado, engrandecido, honrado com nossas vidas, nossas palavras e nossas ações, que possamos refleti-lo em tudo o que fizermos. Se Jesus reprovou os líderes religiosos daquela época em que ele viveu aqui conosco na terra, então surge uma pergunta: o que nos pode levar a pensar que ele aceitará os de hoje? Pensemos bem. Ele reprovou os líderes religiosos daquela época. Agora, o que então pode nos levar a pensar, a descansarmos que ele aceitará os de hoje? Envolvidos em tudo aquilo que não deveriam estar. Os grandes líderes de todos os sistemas, envolvidos em coisas que não é da conta da igreja. Não é verdade? Jesus chegou a dizer aos discípulos: olha bem, preste atenção, se a vossa justiça não superar ou não exceder a dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. É uma palavra dura, né? Mas geração sem temor. Eu vou tomar uma parte aqui do Salmo 78, é um masquil de Asaf. Alguns versos. Escutai a minha lei, ó povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca em parábola, proporei enigmas da antiguidade. O que ouvimos e sabemos e os nossos pais nos contaram, não o encobriremos aos seus filhos. Mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos. Os filhos deveriam conhecer as Escrituras como ela é, para que a geração vindoura a soubesse, até os filhos que ainda haveriam de nascer, e eles, por sua vez, a contassem a seus filhos. Então, poriam em Deus a sua esperança e não se esqueceriam das obras de Deus, mas guardariam seus mandamentos. Olha, de geração em geração, se houvesse feito, não se esqueceriam das obras de Deus e poriam em Deus a sua esperança. Não seriam como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração de coração instável e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Bem, parte da história de Israel sendo cantada, falada, declamada em um salmo, um masquil de Asaf, mostrando que cada geração que vai, a nova perde um pouquinho mais da virtude, sempre vai se deteriorando, porque vai ficando sem conhecer a grandeza de Deus,
o poder de Deus, a ordem, a conduta, aquilo que Deus agrada, aquilo que é a vontade de Deus. Quando chega lá no Novo Testamento, já na descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, quando se tem as primeiras conversões, quando eles compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos o que deveriam fazer. Eles perguntaram: que faremos, irmãos? Estavam interessados em saber. Agora, qual o interesse que a geração de hoje tem em saber o que de fato é o evangelho correto de Jesus Cristo? Se acomodam numa religião, num sistema, seja o mais velho, o mais novo, ou seja o mais rico, ou que tem mais gente, tem mais congregações. Não, eu congrego a maior igreja do Brasil, tem todo mundo. Eu congrego na mensagem de um profeta. Olha, nem profeta para nós existe. Criaram um, engabelando as pessoas, enganando. Mas Pedro dá a resposta para serem batizados em nome de Jesus Cristo, para que então receba o dom do Espírito Santo. É a receita. Agora, quem que já diz que essa receita não tem validade mais? Pois não há de ver que tem gente que diz que essa receita não tem mais validade, caducou. Está vendo? É a geração presente de pregadores, de pastores bravos, eloquentes. Mas no verso 39 e 40 eu vou ler: a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Mas naquela época a geração era perversa. E hoje, que a ganância, que o desamor, que a mentira, que a insujeição, que a irreverência tem sido a tônica de tudo. Como é esta geração que não respeita pai, que não respeita mãe, que não respeita a Bíblia, que não respeita Jesus, não respeita as Escrituras? Deixaram a palavra de Deus para criarem para si cisternas rotas. Mas agora nós estamos vivendo no século 21, o avanço, estamos avançados, nós não somos atrasados tanto quanto eram aqueles daquela época. Mas salvai-vos desta geração perversa. A advertência está aí. Geração sem temor. Então nós vimos aí no Salmo 78, verso até o verso 9, por aí que nós lemos. Se houvessem sido ensinados corretamente, mas os homens foram colocando aos poucos as suas próprias ideias do que deveria ser um cristão, colocando um peso extra sobre as pessoas, escravizando as pessoas, até chegar onde chegamos neste tempo.
Então está aí, salvai-vos. Essa geração é perversa. Agora, se Cristo reprovou a geração de líderes daquela época, homens que eram tidos como santos, mas eram como sepulcros caiados, e será que os de hoje não são? O que nos pode levar a pensar que eles são melhores do que aqueles sacerdotes de então? Jesus falou para os seus discípulos: se a vossa justiça não exceder, não superar a dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Isto é uma realidade, a qual nós temos que encarar e viver. Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, ele diz assim, a partir do verso 12 que eu vou ler: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Mas essa geração não tem temor. São liberais, não querem se sujeitar a nada, querem uma libertinagem, com temor e tremor, pois Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Mas vós sois a luz do mundo, mas se essa luz se ofuscou, acabou a energia, não está ligada à fonte geradora, à palavra de Deus, à adoração, aos louvores que exaltam a Deus, a obediência à palavra, o que vai fazer você então resplandecer como astros no mundo? Vai ser um sal insípido, vai ser uma luz ofuscada pelo brilho do mundo, dos desejos do mundo. Mas esse é o tipo de cristãos? Será que Deus não tem mais nada na terra de cristãos que honram o seu nome? Que tem palavras de cristãos? Linguajar puro? Mas toda palavra pode ser dita e aquilo vira riso e gargalhada? Ah, eu sou livre. Livre para viver uma vida pura, gente. A liberdade que Cristo nos dá é que nós temos liberdade para viver sem pecar, não somos obrigados a sermos imundos, adúlteros, enganosos, falsos, idólatras. Nós temos visto aí idolatria em torno de 2 homens que já morreram. Olha, por que isso? Para que nós temos? Nós temos um Deus vivo que morreu e ressuscitou. A Ele sim, toda honra, toda glória, todo louvor, porque Ele é digno, Ele conquistou a morte, conquistou o inferno, e o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Eu amo, sim. Mas há uma pergunta ainda. Olha, o que nós podemos fazer? A pergunta é: quem está disposto a consagrar-se hoje ao Senhor?
Quem está disposto a consagrar sua vida ao Senhor? Quem está disposto a consagrar tudo que tem ao Senhor? Quem está disposto a consagrar sua voz ao Senhor, seu corpo ao Senhor, sua mente ao Senhor? Quem está disposto hoje a desligar-se daquilo que é vulgar, imundo, contaminado de pecado? Até as vestes manchadas de pecado? Quem está disposto a fazer isto? A sacrificar até seus próprios direitos que são lícitos? Estão vendo? Então, nós devemos observar isto. Como diz Judas, quem está disposto a fazer isso aqui? Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo, e a outros tende misericórdia em temor, detestando até a roupa manchada pela carne. É moda do mundo. Estamos dispostos a detestar aquilo que pode estragar a vida de outros? Bom, temos que estar dispostos. Quem hoje está disposto a consagrar-se ao Senhor? Estarei eu? Estará você? Estaremos nós? Que Deus abençoe a todos os meus irmãos, minhas irmãs. Àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos jubilosos e imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.